resposta, dá para me esperar a próxima tarde da bênção. E Jesus tem me incomodado e dizendo para mim que não precisa esperar o amanhã. A presença dele é para ontem, para hoje, para agora, para daqui a pouco. Você trabalhando no escritório, você dirigindo seu carro, dirigindo seu caminhão, até no banheiro tomando banho, Jesus pode te dar a presença, você pode falar em língua, você pode ter revelação, mas nós estamos parados, acomodados. Aí, nada melhor do que aquela passagem de Ezequiel, se não me engano, 45, quando diz que ele viu um homem e viu um rio, e o homem disse: entra, ele foi até o tornozelo. A crente diz assim: tá bom, eu dou uma rodeada na igreja de vez em quando, na ceia, tá legal. Entra mais um pouco, ele foi até no joelho, mas já tá bom, já fala em língua estranha, 3 vezes por semana, já tá com glória. Ele falou: vai mais um pouco, rapaz. E ele foi indo, quando de repente eu falei assim: não dá para mim. O rio é imenso, é tão grande que é só nado, eu preciso mergulhar nesse rio. O Espírito Santo também é assim, irmão. Não se contente com merreca, não se contente com falar em língua. Não, isso é bom, isso é bênção de Deus, mas quero ser cheio dele a toda hora, a todo momento. Porque, irmão, isso aqui que nós estamos vivendo é apenas um ensaio. Porque lá no céu, se você não é contente uma vez ou outra, não vai para lá não, irmão. Vai te incomodar. Lá é a presença de Deus o tempo inteiro, eterno. Lá é a eternidade com Cristo. Glória a Deus. Primeira coisa que eu vejo nessa passagem aqui, irmãos, se os irmãos quiserem ler, eu risquei na Bíblia, versículo 46, a parte última diz: Bartimeu era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Por que fez questão de falar à beira do caminho? Só existia aquele caminho? Tantos caminhos de roça, tantos caminhos que tinha, mas estrategicamente ele disse: essa é a entrada e a saída de Jericó. Os grandes passam por aqui, os doutores passam por aqui, os melhores passam por aqui, a minha oportunidade passa por aqui, vai que cola. Ele estava no lugar certo. Quando passa Jesus, ele estava no lugar certo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Tem crente que quer receber bênção com aquele crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão, não vou lá não, vou ficar em casa 6 horas por mim. Estava falando agora com o irmão que me falou mais cedo: vou lá hoje, vou louvar a Deus lá hoje. Eu falei: cadê você, irmão? Falou: não, tive que correr atrás. Eu falei: irmão, você está correndo atrás, que já tem uns 10 cultos que você não vem. Deixa isso um pouquinho para lá, não é lógico que precisamos. Está ali o irmão Zé Carlos, quem mais ocupado? Está aqui hoje. Tem hora que você precisa tirar um tempo e falar: eu vou para o caminho, para o lugar certo. Porque se nós formos ver, quando Salomão fez aquele templo, ele foi orar e disse: Senhor, quando o povo virasse para o seu templo e pedir, ouve do céu, Senhor, e atende o seu pedido. Isso aqui, irmãos, é a casa da bênção, é Betel, é casa de oração, é a casa onde Deus ordena a bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vivemos aí, para a igreja é o que nós dá menos tempo e nós queremos muito, mas hoje eu aprendo com esse cego: ele só recebeu porque ele estava à beira do caminho certo. Hoje eu vim para te dizer, irmão, tem tempo, vem na casa da bênção. Não tem não, faça igual muitos. Eu citei o irmão Zé Carlos, mas tem muitos que deixou o serviço, pediu uma folga e está aqui hoje. Faça como muitos: hoje eu deixo eu ir lá, eu tenho uma horinha, eu vou lá hoje na igreja louvar a Deus e sentir a presença de Deus, porque quem sabe Jesus passa no seu problema e te dá a vitória, mas tem que estar no lugar certo, na hora certa. Louvado seja o nome de Jesus. Estava comentando hoje com o irmão, quem é mais antigo, não de idade, de crença, de conhecer, eu nasci. Nós tínhamos culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Depois do culto tinha vigília quase todo sábado, domingo cedo, domingo de tarde, domingo de noite, de tarde era culto ao ar livre. Aí tinha oração 8 da manhã, 2 da tarde, todo mundo ia para a igreja, feliz. Aí o tempo vai passando, irmão. Tem 2 cultos na semana, fala: não vou não, já vou no domingo, tá bom. Peraí, irmão, aqui é o lugar da bênção, aqui é onde Deus dispensa a bênção. Vai na oração de Salomão e vê ele dizendo: Senhor, quando acontecer de passar necessidade, se o povo clamar em olhar para o seu templo, clamar virado para a sua casa, ouve do céu e atende o seu pedido. Louvado seja o nome de Jesus. Ele estava no lugar certo. Ele podia ter ficado lá dentro
do muro lá de Jericó. Ele podia ter ficado lá dentro. Por que ele foi lá para fora? Lá dentro tinha mais gente, mas quem sabe ele pensava, aqui tem mais gente, mas talvez um vai entrar antes de eu estar. Talvez eu podia ficar na feira, irmão, onde tem muita gente, eu estava vendendo, mas talvez eu pensava, mas se o cara que eu preciso talvez não venha na feira, talvez ele passe para outro canto, vou ficar bem na entrada, bem na porta de entrada. Para entrar aqui tem que passar por mim, para entrar aqui tem que me ver. Ele estava no lugar certo, irmão. Lá de fora Deus não vê, não é aqui, irmão. Talvez alguém recebe lá, mas é porque tem alguém aqui que está clamando por lá. O lugar da bênção é a casa de Deus, é Betel, é casa do pão, casa de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em primeiro lugar, irmão, ele estava no lugar certo. Salmo 92, versículo 13 diz assim: os que estão plantados junto à casa de Deus florescerão. Os que estão enraigados, os que vêm, os que participam, serão abençoados. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda coisa que eu vejo, eu vou andar depressa, está no versículo de número 47, a parte A, quando diz assim: quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele não perdeu a oportunidade. Ele viu que Jesus vinha com multidões. Aliás, ele não via Jesus, ele ouviu: Jesus está vindo. Ele imaginava talvez que Jesus vinha no meio de uma multidão, talvez carregado naquelas coisinhas de que carrega. Talvez ele sabia que não tinha gente chegar, porque Jesus é muito falado, é muito famoso, o nome dele está correndo para todo lado. Mas ele não perdeu a oportunidade. Quantos de nós, irmão, por causa de pouca coisa, perde a bênção de Deus? Porque talvez, olha, não, mas ele vem no meio, vou deixar passar, vou baixar a cabeça e deixar embora. Quantos de nós, porque olhamos o problema, a dificuldade e perdemos? Já viu falar que na chuva, enquanto um chora, outros vêm de lenço? A mesma chuva que faz o picolezeiro parar de vender é a mesma que faz o vendedor de guarda-chuva ganhar dinheiro. Nós temos que parar de olhar o problema e temos que aproveitar. Vocês lembram de Davi, irmão? Davi foi ungido no capítulo 16 de 1 Samuel. Ungido a rei. Sou rei, mas lá no mato. Como é que eu faço? Apareceu uma oportunidade, vai lá, leva o produto para os seus irmãos e vem embora. Lá no meio daquele negócio aparece um gigante que todo mundo tremia diante dele. É o gigante que botava medo em todo mundo. Davi podia ter entregado os seus pães e ele falou: peraí, gente, pode ser minha oportunidade. Como é que eu vou chegar no reinado se eu não conheço? Pode ser minha oportunidade. Eu vou lá. Enfrentou o gigante, destruiu o gigante. Aí Saul disse: quem é aquele jovem? Traz ele aqui, ele vai trabalhar comigo. Ele aproveitou a oportunidade. Nem tudo que é mal, que acontece, que parece mal, que acontece em sua vida, é para morrer, é para perdição. Às vezes Deus te tirou de um serviço e você está reclamando. Ele está dizendo: não é para reclamar não, rapaz, é porque tem outro maior, presta atenção. Ah não, eu trabalho agora, mas eu perdi um emprego. Quem sabe Deus está querendo te abrir uma firma. Quem sabe Deus está querendo, dentro desse problema, te dar uma visão para você abrir uma firma. Mas você começa a olhar o problema. Aproveite a oportunidade e lembre que Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a coisa parece feia, lembre desse versículo e pensa: eu amo a Deus, amo, então é para o meu bem que está acontecendo. Eu amo a Deus, eu fui desempregado, é para o meu bem, tem um serviço melhor, tem algo melhor preparado. Louvado seja o nome de Jesus. Deus às vezes precisa mover você de lugar, irmão, para que você veja, encontre oportunidades. Paulo, pregador, existia uma ilha lá no meio do nada, ninguém passava lá. Paulo vai preso num navio para Roma. Lá no meio, no rumo da ilha, talvez Deus fala: agora é hora de eu dar um jeito nesse navio. Mas como assim? Paulo é crente, quase que morre. Pois é, naquele lugar Paulo foi parar em Malta, e todo aquele povo ouviu a palavra de Deus, porque Paulo não foi murmurar, ou chorar, ou reclamar por causa daquilo. Ele disse: eu sou crente, eu vou na tarde da bênção, eu oro. Por que está acontecendo? Ele foi ver, ele foi olhar e dizer: peraí, aqui tem gente que não conhece a Cristo. Eu vou falar de Cristo, vou pregar, vou orar e Deus vai curar. Aprenda a olhar as dificuldades e enxergar oportunidades de Deus em sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Comecei a pregar, e se
sou embutido, não sou pregador, mas sou embutido. É um sonho meu, é uma hora ser pregador. E lá em Pires do Rio eu trabalhava na cidade, todos os dias da igreja. Aí fecha a porta, abre um serviço lá na fazenda. Eu fiquei um ano. Quando muito eu ia na igreja no domingo. Pensa num crente, irmão, que reclamava. O que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu vim fazer aqui? Ah não, Jesus, eu queria pregar. O que eu vim fazer aqui? Lá no mato, irmão. Tinha dia que eu chegava às 10 horas da noite, não dava para ir na igreja, porque estava colhendo ou plantando. E um ano lá, quando foi um ano me mandaram embora, sem motivo, sem nada, vamos dispensar você. E eu fui embora, alegre, feliz. Passou-se algum tempo, 4 ou 5 meses, alguém me liga de lá. Era Paulinho Preto, o maior cachaceiro que tinha lá. Tinha alguns outros lá que o mais fraco bebia 2 litros de pinga e saía do boteco para inteirar porque não dava nada. Me liga. Pai do Senhor, ele está brincando na minha cara. Falou, não, eu aceitei Jesus, eu vi como Deus agiu na sua vida ali no canto e vi que a minha vida não melhorou. Alguém que bebia igual você, não precisa de bebida, parou de beber. Eu acreditei que Deus fazia na minha vida, é crente, está lá hoje, presbítero. Há uns irmãos que bebiam comigo, está crente lá, eu não entendi, irmão, eu não sabia. Mas através daquilo alguém estava olhando para mim, estava vendo a minha vida. Quem sabe, se eu tivesse aproveitado mais, talvez mais gente aceitava Jesus. Não entenda o que Deus faz na sua vida. Ele tem um propósito, nada acontece por acaso. Você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, louvado seja o nome de Jesus. Não perca as oportunidades, irmão. Você vende picolé, começou a chover, passa a vender guarda-chuva. Quem sabe? Guarda-chuva é mais caro, dá mais dinheiro. Deus está te dando oportunidade. Aquele homem poderia ter dito, não, essa turma está muito grande, vou deixar eles passar. Quem sabe vem 2, vão dar um jumentinho só, eu peço ajuda para eles. Vou deixar essa multidão passar. Ele não perdeu oportunidades, irmão. Estava no pior lugar, como diz, no pior lugar, assim, sozinho, cego, sem ninguém. Mas quando ele percebeu a oportunidade, ele não perdeu. Terceira coisa, irmão, versículo 47, a parte B, diz assim: começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já comecei a falar, ele não reclamou do barulho, ele não reclamou de alguém, quem sabe, que pisou perto dos seus negócios, ele não reclamou porque alguém jogou poeira na sua capa, ele foi determinado porque ele tinha um foco, ele tinha algo que ele queria, ele precisava do seu impossível. Preste atenção em Jó, capítulo 22, versículo 28, fala assim: determinando tu alguma coisa, ser firme, e a luz de Cristo brilhará em ti. Sabe por que você não recebe muitas vezes? Você começa a pedir algo para Deus, com 2, 3 dias você desanima, passa para outra coisa, Deus fala, peraí, a hora que eu vou dar, ele sumiu. Sabe por que você não recebe? Porque não tem constância, não tem determinação, que é algo de Deus, mas aparece algo ali que parece ser mais fácil. Você vai para lá, não abra mão do seu sonho, pode ser difícil para os outros, pode ser impossível para alguém, para Deus não é impossível. Tenha determinação, vai atrás. Jesus, filho de Davi, me ajuda, eu estou aqui. Poderia ter parado, irmão. Ninguém vem me ouvir no meio dessa multidão. Imagina, irmão, lá na multiplicação do pão tinha no mínimo 15 mil pessoas, 5 homens, mais um filho e mulher, 15 mil. Jesus sempre andava com essa multidão. Imagina o trabalho que era para gritar e ela ouvir lá do meio, porque Jesus não andava na ponta, irmão. Todo mundo queria encostar nele para ter um milagre, e ele andava no meio, saindo para frente. Tanto que lá na beira do lago ele pediu um barco, falou assim: me dá um barco aí que esse povo está me apertando. E aí o cego falou assim: eu vou gritar para quê? Não vai me ouvir, mas eu preciso do meu milagre. Não, eu vou gritar. Se eu gritar e ninguém ouvir, eu grito mais alto. Eu falo mais alto, até eu perder a voz, mas eu vou gritar. Eu preciso do meu milagre. Eu lembro de Poianchu, quando ele começou a pregar lá na Coreia, de Abel, não tinha nada, ele pediu uma bicicleta para Deus. E ele pediu uma bicicleta hoje, uma semana eu pedi uma de mais perto. Começou pedindo uma de longe. Aí eu teve ficando difícil, eu já pedi uma mais perto, até uma bicicleta do vizinho para vender ali, foi pedindo, e um dia ela pegou e falou assim: Jesus, o que está acontecendo? É para sua obra. Ele falou assim: você não tem determinação. Uma semana você quer de lá da Alemanha, outra semana você quer um daqui mais perto, da rua de cima. Fala o que você quer. Bate o pé firme aí, o joelho, e fala o que você quer. Eu falei: tá bom. Foi orar e falou: Senhor, eu estou aqui na Coreia, eu quero uma bicicleta da Alemanha importada, assim, assim, assim. Eu quero uma mesa, uma escrivaninha que vem lá da África do Norte, porque lá é as melhores que tem. E começou a orar. Com 10 dias, alguém bate na porta e fala: olha, ficou aí do avião que estava aí, passou aqui, e o avião esqueceu aí, não tem dono, e nós achamos você para te dar essa bicicleta, essa escrivaninha, do jeito
jeitinho que ele pediu, porque ele parou de ficar pulando de galho em galho. Não adianta você vir na campanha, irmão. Talvez se não recebeu nessa, aí você muda, já quer outra coisa. Tenha determinação pelo seu foco. Focalize em algo e chegue lá. Focalize em algo e não deixe nada parar. Se tiver difícil, grite mais alto, fale mais alto, ore mais, faça mais, mas focalize e tenha determinação. Louvado seja o nome de Jesus. Seja como muitos de nós é como um paralítico do tanque de Betesda. Jesus está ali perguntando: o que você quer? Não, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, estou sozinho. Jesus está: eu estou aqui. Fala aí o que você quer. Quer saber mais de reclamar, de clamar das dificuldades, do que correr atrás do seu sonho, correr atrás do seu foco? Não, eu ouvi quando eu comecei a pregar, e eu peço muito a Deus perdão, porque eu acho que eu não tenho raiva dessa pessoa, não. Um pastor presidente, ele falou para mim: quantos anos você tem, irmão? Eu falei que já tinha mais de 30. E ele disse: você está velho, para com isso, larga de ser bobo. Passou do seu tempo de se pregar, passou do tempo. Já era, Deus quer gente novo, gente velha igual você, já está velho, um burro, sem estudo. Se eu paro, irmão, meu sonho é isso aqui. Eu sou apaixonado nisso aqui, falar de Jesus, falar a palavra de Jesus. Às vezes a gente tem alguns inimigos porque a gente não prega o que o povo quer ouvir, mas eu não estou nem aí. Eu prego porque eu amo, porque Jesus me chamou e porque alguém lá atrás queria me parar, mas eu disse: o sonho, eu preciso alcançar ele, porque foi Jesus que me deu o sonho. Louvado seja o nome de Jesus. Determinação é forte inclinação para alcançar o seu objetivo. Ninguém melhor que Ciro Fenício. Não era nem de Israel. Chegou perto de Jesus e ele falou: não, se quiser comer, você vai comer o que cair para os cachorrinhos. Ela falou: não tem problema não, isso aqui resolve a situação. Eu quero isso. Ela foi determinada e saiu com a sua vitória. Tenha determinação, irmão. Para de ser, como diz o povo, que Maria vai com os outros, com o vento. Hoje você quer isso, amanhã o irmão chega, apresenta outra coisa, você quer aquilo, depois da manhã é aquilo. Não, hoje eu quero cantar. Alguém fala que você arranhou a voz e cantou mal, você já quer mudar para pregador. Determine, focalize alguma coisa e vá em frente, porque o Senhor fará a sua luz brilhar em ti. Louvado seja o nome do Senhor.